Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, pessoal. Eu sou Lilian Coreiaço Rios, editora do podcast Áreas Contaminadas. E eu tô aqui com vocês de novo para gravar a introdução de mais um episódio. Para todo mundo que tá lavando a louça, estendendo a roupa, gravando e editando o podcast depois que o filho e o marido foram dormir, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio número 126 do podcast Áreas Contaminadas. Eu tô aqui dessa vez para agradecer e comemorar pelo aniversário de 1 ano dos patrocínios aqui nos nossos canais. Da mesma forma que as contribuições individuais, os patrocínios nos ajudam muito, tanto para pagar os boletos, quanto para podermos nos dedicar a estudar, pesquisar, ler, escrever, conversar, ouvir, falar e produzir os nossos conteúdos aqui no podcast e na newsletter. Então, eu agradeço em nome da nossa família ECD Training aos patrocinadores Clean Environment Brasil, nossa primeira patrocinadora e patrocinadora master, que comercializa produtos e tecnologia para investigação e remediação de áreas contaminadas, a Vapor Solutions e ao Laboratório E-Consulting, que são nossos patrocinadores ouro. Mais que patrocinadores, mais que ajuda financeira, são 3 empresas dirigidas por pessoas que admiramos e que são nossas amigas. Então, para nós, é um prazer estar no mesmo barco que vocês. Que venham mais 99 anos de parceria. Aproveito para reiterar os nossos agradecimentos àquelas pessoas que querem e que podem contribuir financeiramente conosco por meio da nossa campanha do Apoia-se. Se você quiser e se você puder, entre lá no site apoia.se/ecdambiental. Escolha o valor e formato da sua contribuição financeira, que é super importante para nós. Essa semana, mais uma colaboradora financeira se juntou a nós, a Fernanda Nani. Agradeço demais em nome da ECD o seu carinho e a sua consideração. Aproveito para agradecer publicamente os nossos 53 colaboradores e colaboradoras atuais, que são os seguintes: Ávila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscoque, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Fernanda Nani, Felipe Ferreira, Geotecnissan, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, Willen Taquia e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigada a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento já temos 6 episódios no ar. O 7º está dando trabalho, mas está sendo preparado. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a companhia de vocês. É uma grande honra para mim e para nós termos vocês aqui com a gente todas as semanas. Obrigada. Bom, pessoal, vocês ouviram a Lilian. Faço minhas as palavras dela. Estamos aqui muito felizes pelos 2 anos da campanha do Apoia-se e também, agora, por fazer o nosso primeiro aniversário com os patrocinadores. Agradecemos demais a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e ao Laboratório E-Consulting. Mais do que patrocinadores, eles são parceiros e, mais do que parceiros, eles são grandes amigos que esperamos ter conosco aqui por muito, muito tempo. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial um pouco diferente. Nele não faremos uma entrevista convencional e eu nem tratarei de um assunto 100% técnico do GAC. Mas é algo que dialoga com o episódio número 59,
que tratou da saúde mental dos trabalhadores do GAC. E também dialoga com o episódio 119, que falamos dos jogos de tabuleiro como alternativa para ajudar a saúde mental das nossas poucas horas livres, né? Então no episódio de hoje conversarei com meu amigo Rodrigo Alves sobre aquarismo, uma atividade a qual nos dedicamos desde crianças e que nós dois gostamos muito e que nos ajudou durante o auge da pandemia e ajuda até hoje. Falamos de tipos de aquários, custos, dicas, curiosidades e outras coisas. Eu espero que vocês gostem. Fiquem então agora com as palavras de Rodrigo Alves. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com um convidado ilustre, o Rodrigo Alves. Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, agora no caso é boa noite, já está de noite aqui. Obrigado, Marcão, mais uma vez obrigado pelo convite. É sempre legal conversar com você, bater papo. Como a gente sempre conversa não só de trabalho, né? Sim. De coisas, a gente também fala da parte prazerosa aí que envolve o resto da vida. Sim, é isso mesmo. Não só às 8 horas, né? A gente fala um pouco das outras 16, né? Exatamente. Bom, hoje vai ser um desses episódios, né, que a gente vai sair um pouco da área do GAC, um pouco, né, não muito, para a gente falar de uma coisa que a gente faz como hobby. Como foi aquele episódio dos jogos, né, que a gente fez um episódio fora da área também para falar de jogos de tabuleiro, com uma alternativa para vamos chamar de um descanso mental, né? Então, ainda nessa trilha de tentar melhorar a saúde mental dos nossos amigos que trabalham no gerenciamento de áreas contaminadas, hoje a gente vai falar um pouco de uma coisa fora da área, que é o aquarismo. Certo, Rodrigo? Então você está preparado para falar dos peixinhos? Como você falou, do hobby, alguma coisa de trabalho mental aí. Durante a pandemia, eu já sou uma pessoa de hobbies, eu sempre tive. O aquarismo é o primeiro, e durante a pandemia a gente desenvolveu vários. Acho que todo mundo acabou tentando fazer alguma coisa, mas o aquarismo já está comigo aí, sei lá, mais de 15 anos que eu tenho aquários, assim, com bastante frequência. É uma coisa que, como você falou, não foge muito. Sim. Algumas coisas ficam bem ligadas com o GAC. E é uma coisa muito prazerosa. Todo mundo fala, dá trabalho. Não, é prazeroso para quem gosta. Quem gosta não é trabalho. É isso mesmo. Ô, Rodrigo, vamos falar do Rodrigo primeiro, contextualizar aqui essa história. Você participou aqui do episódio 28. E nesse episódio 28 estava você, a Jéssica e o Alan falando sobre um trabalho que vocês tinham feito de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso né, sobre traçadores iônicos que vocês fizeram lá no Senac, que tiveram todos aqueles resultados. Quem tiver interesse, ouça lá o episódio 28. Mas tem uma novidade nessa história. Né? Não sei quando é que nós vamos publicar esse episódio aqui, mas na conferência ESAS vocês vão apresentar o mesmo trabalho. Como é que foi isso aí, Rodrigo? Escrever o trabalho, vocês três se juntarem de novo para falar do trabalho, mandar lá e tal? É exatamente isso. Hoje, quando a gente está gravando aqui, a gente até comentou, a gente está organizando a apresentação, foi muito legal, a gente fez o congresso, responderam relativamente rápido e tivemos o positivo para apresentar o nosso trabalho. Acho que é um trabalho legal, o intuito do nosso trabalho foi fazer uma coisa simples, de baixo custo, é aplicável em diversos momentos, e em diversos momentos também não é aplicável, mas é uma coisa que é muito rápida, muito fácil de se fazer, se você tem um bom volume de dados e pontos específicos, pontos bem feitos, para aplicar conforme a gente aplicou em campo, lá no Senac, e conforme a gente vai apresentar agora na conferência, que vai ser bem legal. Bom, e aí, Rodrigo, qual é a sessão que vai ser a apresentação de vocês, então? Então, a gente vai apresentar na sessão de ensaio de bancada e piloto de campo para remediadores. Aí o tema do trabalho é o uso de traçador iônico para determinar características de transporte na água subterrânea. E, Rodrigo, algumas coisas também mudaram, né, do nossa conversa anterior para cá, outras não, né? Você continua um entusiasta do meio ambiente, continua um engenheiro ambiental, mas você não é mais o Rodrigo da Sunny Fox, que você ficou conhecido no mercado como o Rodrigo da Sunny Fox. Você está em outra empresa hoje, né? Exatamente, já estou completando 6 meses que eu estou na RM Brasil. Tem sido bastante proveitoso, um desafio,
coisas novas, coisas boas. Tem sido bacana, uma experiência diferente do que eu estava acostumado. E sempre experiências novas são sempre aprendizados novos e bons. É muito bom. Agora vamos retomar lá nossa conversa. Lá você fala que sempre você gostou de bichos, gostou da natureza, e isso acabou te levando lá na frente a fazer o curso de engenharia ambiental. Mas conta essa história aí para as pessoas. Você sempre gostou de bicho desde criança, e eu mesmo, andando com você lá no Senac ou em trabalhos aí, vejo você admirando, né, insetos, alguns tipos de insetos, alguns tipos de anfíbios. Como é que é essa sua relação com esses bichinhos aí? Quanto você conhece disso? Marcão, eu sou curioso. O conhecimento técnico não tem tanto. Eu sempre brinco com os meus amigos que eu sou biólogo frustrado. Eu não fiz o curso de biologia. Sempre gostei de bichos, e como você falou, e normalmente não só os bichos convencionais, né? Também gosto. Mas eu gosto eu gosto do inseto, eu gosto do anfíbio, do réptil. É sempre um prazer para mim. E como você falou, eu tenho oportunidade de fazer alguns trabalhos de campo e ter esse contato mesmo com natureza e, consequentemente, com os bichos. Não só bichos, às vezes tem algumas coisinhas, algumas plantas diferentes, alguns cogumelos diferentes, sempre tem uma fotinho diferente que acaba aparecendo aí. E realmente todo mundo, quando fala, gosta de bicho, animal de estimação, todo mundo pensa no cachorrinho e no gatinho. Hoje é um pouco mais alternativo, tem aquele que tem o porquinho da Índia, tem Sim. o hamster, tem o rato. Eu sempre gostei, sempre tive, desde pequeno, desde cachorro, gato, papagaio, tartaruga, sempre tive contato com bicho, então é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. E uma curiosidade, quando eu era pequeno, eu era até que medroso, eu tinha medo, assim, eu tinha medo de cachorro, eu tinha medo eu tinha um certo receio, e isso passou. Não tenho respeito, muito respeito, inclusive, não gosto não vou maltratar nunca, não vou, sempre eu tenho o hábito de pegar alguns insetos na mão e tal, pegar, tirar foto e soltar, então assim, é um gosto que não é todo mundo, né, que tem, mas sempre teve comigo, sempre gostei desse tipo de animais, assim, tantos insetos, já tive alguns diferentes, e hoje eu tô hoje aqui no apartamento, né, a nossa realidade de São Paulo impossibilita algumas coisas, então apartamento pequenininho a gente tem que ir diminuindo, né? Diminuir o tamanho tem que do diminuir aquário. Tamanho, quantidade. Isso me lembra duas coisas. Uma pergunta é o seguinte: é verdade que os bichos aparecem mais para você do que para os outros? Porque enquanto a gente estava trabalhando junto, eles apareciam mais para você do que para os outros, talvez coincidência ou não. E a segunda pergunta: você já se lascou com um bicho? Falou, que bichinho bonito, e plau, tomou uma picada? Porque aconteceu comigo uma vez. Falei, poxa, um besouro aqui, que legal. Fui pegar o besouro era uma mamangava, né? Tomei uma picada que me dei mal. Mas e você? Marcão, a primeira pergunta, eu não sei se mas aparece. Eles aparecem, eles vêm, eu não sei se é porque eu reparo, aquela típica conversa, quando você está falando de alguma coisa, parece que acontece, mas eu reparo, aparecem muitos. Todo mundo fala, nossa, mas como você viu isso? Eu não sei. Não sei, mas eu sinto isso também. Realmente, igual você falou, você trabalhou comigo e você viu que ele vem, ele pousa em cima de mim, do lado no caderno, não sei porquê, mas acontece. E em relação à segunda pergunta, não. Nunca aconteceu de eu me machucar, porque assim, normalmente eu pego o que eu já sei, não vou pegar alguma coisa que eu não tenho conhecimento, mas aconteceu uma história engraçada. Esses dias a minha esposa, ela não é uma pessoa que é muito fã, né? Mas ela aprendeu a conviver e aprendeu a admirar da maneira dela. E esses dias ela estava trabalhando e ela mandou uma foto, olha que bonito. Ela me mandou uma foto e era aquela centopeia, aquela de fogo, aquela que é super... Ela falou, ai, que bonitinha, achei bonitinha, ela cabeludinha, toda Meu Deus do céu. Só não rela nela, por favor. É legal que não a foto rela, tá boa, mas não mexe. Mas comigo não, nunca tive esse... Já tive, por exemplo, cachorro que mordeu, Não, tudo bem. Lagarto do meu amigo me mordeu, mas nada grave. Sim. Assim, nada a ponto de machucar, não.
E uma outra coisa aqui para a gente falar, né? Esse episódio tem a ver com a saúde mental e tal. Você é um cara muito agitado, né? Quem te conhece sabe que você é um cara inquieto e curioso e quer saber as coisas, quer mexer, quer aprender e tal. E o período da pandemia dificulta, principalmente para esse tipo de pessoa. Ainda mais, como você falou, morando num apartamento, né? Como é que foi a manutenção, mais ou menos, né? A manutenção da sua sanidade mental? E o que os bichos aí, né, os hobbies em geral e o hobby ligado aos animais te ajudou nessa travessia? Marcão, a trajetória de pandemia, antes de pandemia eu sempre fui uma pessoa que teve muitos hobbies. Assim, antes da pandemia já era uma coisa que sempre teve presente na minha vida, foi a caligrafia, que eu faço caligrafia. Então, sempre teve, vira e mexe, eu pego aqui, faço minhas gracinhas com arte aqui, faço minhas pinturas, as minhas letrinhas. Lembrando aqui, ó, no início da pandemia, foi muito doido, acho que para todo mundo, né? Foi uma coisa muito doida para a cabeça, eu que sou realmente inquieto. Então, eu sempre tive os aquários, eu vou chegar lá, mas eu vou falar o que eu fiz antes na pandemia. Eu aprendi a mexer com couro. Uhum. Então eu fiz algumas coisas de couro, eu fiz bainha de faca, facão, machado, faca de amigo, eu fiz uma bainha pro Alan, ele me deu uma faquinha, eu fiz bainha para ele, eu aprendi a fazer bainha. A minha esposa começou a fazer vela, eu ajudei ela a fazer velas aromáticas, ajudei ela a fazer. A minha esposa começou a bordar, eu aprendi a bordar junto com ela. Então, assim, eu gosto de fazer isso. E o aquarismo sempre teve... As plantas, né? Acho que todo mundo também. Sim. A minha casa encheu de planta, na medida do possível. Algumas plantas também, como eu gosto, também tem algumas plantinhas diferentes. Tem minhas plantinhas carnívoras, ficam aqui vocês não conseguem ver, mas aqui do lado. Virar o computador aqui pro Marcão ver, ele consegue ver. Olha aí. Tem as plantinhas carnívoras. Eu fiz um trabalho com... O pessoal conhece bastante hoje, a coquedama. Eu fiz um curso que faz é tipo uma coquedama, mas ela fica na água, ela é submersa, chama wabicusa. Então também é uma bolinha de musgo com nutrientes dentro e ela fica dentro da água, as plantas crescem dentro da água. É uma técnica de hidroponia. Certo. E o aquarismo. Certo. O aquarismo sempre teve. Hoje eu tenho um aquário de água salgada e um aquário hoje que tem alguns bichinhos aqui diferentes. Tem algumas caranguejinhos, caramujos, uma rãzinha. Hoje é o que eu tenho aqui na minha casa. Isso te ajudou, então? Ajudou, porque em momentos que você para de trabalhar, você desliga aqui, fecha o computador, você vai fazer alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisinha, você quer melhorar, você quer mudar o layout, você tem que fazer uma troca de água, você tem que alimentar, você tem que limpar o vidro, você tem que fazer isso. Isso daí como eu disse, para quem acha, dá muito trabalho. Para quem gosta, é uma manutenção prazerosa. Você vai pegar aquele momento para sua cabeça descansar mesmo. É um momento que você está ocupando a cabeça com uma atividade que você gosta. Para mim, sempre foi esse o intuito. Eu vou te contar o que aconteceu comigo no aquarismo e depois você vai contar o que aconteceu com você. Certo. Não tem nenhum ouvinte, nenhum ouvinte é tão velho quanto eu, ou aquarista tão velho quanto eu, pelo menos. Quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, assistia desenho animado, né? Agora não lembro bem se é Betty Boop ou o Gato Félix, que o personagem ali, ou Betty Boop ou o Gato Félix, outro parênteses, eu tinha 3 ou 4 anos, então isso a gente está falando de 74, 75. Eu não tinha televisão colorida, então por isso que eu estou confundindo os personagens, né? Que tudo era preto e branco ali. Bom, e aí tinha um aquário. Eu falei, mãe, pai, eu quero um negócio daquele lá. Beleza. E aí minha mãe é bióloga, né? Então falou, opa, é aí que eu vou, né, encher a cabeça do meu filho dessas coisas. Meu pai é geólogo. E daí, só que o aquário, naquele momento, não existia um silicone que colava vidro, sabe? Assim, comercialmente, pelo menos, né? Então, o aquário que eu ganhei era uma esquadria de metal, não sei se é ferro ou alumínio, e o vidro era colado, assim, com massa de vidraceiro. E esse foi o meu primeiro aquário, né? E depois, quando eu fiquei um pouquinho maior, com 7 anos e tal, também não existia internet, né? Não existia nada disso aí. Eu tinha uns livros ali, me deram uns 3 livros de aquarismo, aí eu li aqueles livros todos os dias, aquela coisa.
Então esse foi o meu início do aquarismo, lá com uns 3, 4, 7 anos e tal. E hoje eu tenho aqui em casa, deixa eu ver, 1, 2, 3, tenho 3. Mas conta aí, como é que o aquarismo chegou para você? Marcão, o meu também. O meu pai, ele é uma pessoa mais simples, mas ele sempre gostou de bicho também. Ele tem isso daí, ele sempre incentivou. Então eu tinha betinha, eu tinha um tio que ele, na época, quando eu era criança, ele tinha criação de beta, lebiste, então eu sempre tive contato e eu sempre gostei. Até que eu tive um quando eu era criança, e fiquei aquele que coloca tudo, né? É o típico que coloca. Quem sabe um pouquinho de aquário é o que coloca o acará bandeira junto com o Kingo, com o Plati. É isso. Então, depois de isso, quando pequeno, eu já estava começando a trabalhar, eu acho que eu já tinha meus 18 anos, 17, 18 anos. Aí eu comprei um aquário grande. Sempre tive betinha, peixes pequenos, mas aí eu com o meu dinheiro comprei, e na época que eu tinha isso, era a época que estava a moda o plug and play, que é aqueles aquários hoje são comerciais, que é vidro já está pronto, ele né, já ali. tem todo um sistema. Foi o meu primeiro aquário depois vamos dizer assim, de adulto. Eu tinha, sei lá, acho que 17, 18 anos. E aí foi o primeiro que eu tive. Montei um aquário plantado, fiquei com ele por um bom tempo, até que aí eu falei, eu vou tentar um marinho. Aí comprei, e aí são modas, né? Era a época que era moda o nano reef, era um aquário com pouca quantidade de água, com poucos animais e com corais e tal. E aí montei um nano reef com um casalzinho de peixe palhaço. Inclusive, eles estão comigo até hoje. Legal. Eles já têm quase, acho que tem 13 ou 14 anos que eles estão comigo, são o mesmo casal. E foi migrando, aí sempre vai migrando. Quem gosta, toda hora que pode, acha um vidro, arruma. E por um acaso, o meu irmão, ele adora beta. Então, em casa, sempre tiveram muitos aquarinhos de beta. Ele tem diversas raças, diversos tamanhos, cores, não é só o betinha convencional que a gente está acostumado. Half Moon, não sei o quê. Exatamente. Então ele tem os placate, tem vários betinhas. E a gente sempre foi arrumando. Então arrumava, uma hora tava com caranguejo, uma hora tava com neocaridina, os camarões. A gente arranjou aqui recentemente, é legal pra caramba. É legal pra caramba. Só que eu peguei o caridina, que é menos... eu já tive neocaridina, que é o mais difícil, né? É isso, né? É o caridina que é o mais difícil, eu acho. O neocaridina é aquele que é um pouquinho mais resistente, é o mais comum de ter nas lojinhas aí para vender. Ah, tá. Então eu tive já o caridina, logo que eu casei, que é bonito pra caramba, japonês e tal. Sim. E, claro, morreu rapidamente, né? E agora, mais recentemente aqui com meu filho, tivemos os neocaridinas. É bem legal. Não, é muito legal, tem muita coisa, Sempre tive. Então, desde que eu tenho meus 17, 18 anos, eu tenho. Depois que eu terminei a faculdade, eu comprei, aí tinha diminuído o custo de faculdade, aí eu comprei um aquário grande, um aquário salgado já, e comprei um aquário de quase 300 litros, aí montei com iluminação, já tinha, a tecnologia era um pouquinho diferente, já tinha LED, então já fiz toda a iluminação, era novo, era coisa nova, mas montei, aí eu tinha... Com a minha curiosidade, eu montei, eu comprei os LEDs, eu soldei, isolei, fiz toda a proteção. Fiquei um tempo com ele, um período com ele, bom, até que eu casei e precisei. Não cabia mais. Mudam, né? Os peixes mudam, vivem o período deles, corais vivem, se reproduzem, a gente troca com amigo e tal. Até que eu mudei, me casei, e hoje eu tenho... O mesmo primeiro meu aquário, que era o plug and play, que é uma coisa que não se degrada, né? Então hoje ele é o meu aquário salgado, e eu tenho um novo que eu fiz aqui nesse período de pandemia agora, que fica aqui do lado da minha bancada de trabalho. Então eu tô trabalhando e olhando pro aquário aqui do lado. Pô, legal, tô vendo ele aqui. Ele tá aqui do ladinho. Mas aí, Rodrigo, para as pessoas que talvez não conheçam tanto o aquário quanto você, né? Eu imagino que tenha vários tipos de aquários, né? Então você pode ter desde o aquário de beta, como você falou. O que é isso aí? O que é um aquário de beta? O que é um beta, né? O que é um beta? O que é um aquário de beta? O que é um aquário aí comunitário, mais comunzão, que pode variar o tamanho e tal, né? Que tamanhos ele podem variar? O que é um aquário plantado, como você falou? O que é um aquário de água salgada?
E como é que a pessoa se situa aqui? O que é indicado para o iniciante? Como é que é? Marcão, é muita informação, é muita coisa. É que assim, aquário de beta, qualquer aquário pode ser um aquário de beta. Uhum. O que não é legal, aquele aquário que você vê na lojinha que tem lá 1 litro de água, não é legal para o peixe. Imagina você. Eu acabei de falar que eu fico doido no apartamento aqui, imagina um betinha no aquário. Tem que ter, sim, um volume de água aceitável, um tamanho razoável, coisa de 10, 15 litros, pelo menos, para um beta. O beta é aquele peixinho que todo mundo conhece, que vende na lojinha, antigamente dava até na festa junina das crianças, dava a beta, né? Uhum. Então, assim, é um peixinho bem fácil de cuidar, não que ele não precise daquela bombinha, de uma circulação de água. O ideal é ter, mas ele é resistente ele é um peixinho bem resistente e é bem bonito. Ele é bem colorido, coloridão. É bem ornamental, assim, é um peixe bem legal. São diversos tipos, né, Marcão? Importante que ele não pode colocar 2, né, Rodrigo? Vamos avisar os caras já. Só se tiver uma separação, exatamente. Você pode colocar 2 se tiver uma separação entre eles, senão eles se pegam na briga. Sim. Eles são anabantídeos, né, Rodrigo? Então ele consegue pegar o oxigênio, não só o que está dissolvido na água, mas também do próprio ar. Da atmosfera, assim. Exatamente. Tem alguns peixes que são assim também. Tem outros tipos de peixe, killifish também assim, que aí vai para uma outra direção. Normalmente eu acho que é o aquário mais fácil de se ter, um aquarinho para um beta. Você compra um aquarinho aí de 10, 15 litros, uma bombinha de circulação, termostato, não pode esquecer termostato na loucura de temperatura que a gente vem aqui, tem uma temperatura ideal. E tentar ser, a gente não. O pessoal até pode achar, nossa, crueldade, deixar o peixinho já foi criado em cativeiro, não é uma coisa coletada da natureza, tem esse diferencial. Então, isso é um diferencial muito importante de citar. Não vou pegar um peixe no rio, no lago, qualquer lugar que está lá solto e vou colocar no aquário, não. São peixes que são criados em cativeiro, comercial, tem lojas especializadas em todos os tipos de linhas de aquarismo, né? Como você falou, tem aquário, hoje eu vejo tanta coisa, quando eu comecei a estudar esse negócio do abicusa, tem gente que coloca o abicusa e colocam peixes junto, então é uma coisa que dá para misturar, mas como você falou, beta, tem aquários plantados, que são aquários que tem plantas, aí tem diversas vertentes, são aquários plantados com plantas que são relativamente fáceis, precisa de pouca luz para fazer a fotossíntese, tem algumas que precisam de substrato fértil. Então, assim, a gente injeção de gás carbônico, né? Exatamente, injeção de gás carbônico, substrato fértil, você injeta diversos produtos para... Como a gente injeta um fertilizante na planta, a gente coloca lá o NPK 10-10-10 para ela crescer bem, você também injeta na água. Você tem tem plantas que são coloridas, você injeta algumas substâncias para que ela fique mais colorida, mais bonita, mais vistosa. E aí tem isso em água doce, plantado. A gente também tem água doce, que são ciclídeos, aí são peixes que são mais bravos, tem ciclídeos africanos, americanos. Tem gente que gosta de tartaruga, tem aquário para tartaruga. Ciclídeos africanos tem 2 tipos, do lago Tanganica e do lago não sei o que daí também varia o aquário, né? Exatamente, aí entra para a parte técnica e muda a qualidade da água, as características da água, e tudo envolve isso. E aí, partindo da água doce, depois tem a água salgada, que aí é um pouco mais complexo, assim, é mais complexo, é uma manutenção um pouco mais cara, as coisas são um pouco mais caras. A partir do momento que você tem um aquário com um sistema bem consolidado, é meio que manter a manutenção. Dá para se ter com um pouco dinheiro, não se você quiser aqueles aquários de televisão, é lógico que vai ser uma fortuna, mas você quer um aquarinho para ter 2 peixinhos, dá para manter tranquilamente, assim, com um pouco de estudo também, não vai pegar, colocar qualquer coisa e largar o bicho lá. Como eu disse, eu tenho meu casalzinho de peixes aqui, sei lá, estão há 15 anos quase comigo. Quando eu trabalhei com isso aí, né, eu criava e também comprava e vendia, era o tipo de um atacadista de peixes ornamentais, mas eu nunca quis, já naquele tempo, né, assim, eu nunca quis os peixes amazônicos, por causa disso aí, que eu achava um absurdo, e ainda acho, né, claro, um absurdo eles serem coletados lá naquela região e vir para cá, morrer mais de 90% dos peixes antes de chegar no aquário da pessoa, né, então isso é
triste, né? Eu acho que é uma coisa que caminho muito tênue, né? Você pensa, é uma linha tênue. Você fala, nossa, o cara gosta tanto de inseto gosta tanto de bicho e tem um bicho preso dentro do aquário. Como eu falei, são bichos que são criados, não são tirados da natureza. E pode até parecer uma hipocrisia, mas, por exemplo, eu não gosto de pássaro para ter em casa. Eu também não. Mas a gente sabe, então eu sempre faço aqui o melhor, eu dou a melhor ração, eu vou manter as qualidades da água de acordo com a fauna que eu tenho, ou a flora, no caso do plantado. Você vai deixar, você tem que, da mesma maneira que você pega o seu cachorro, você vai viajar, não tem onde deixar, você vai deixar com um amigo, você vai deixar num local especializado em cuidar de cachorro durante aquelas fazendinhas, hotéisinhos para cachorro. Eu tenho amigos que também são aquaristas, vem aqui, me ajuda, fica com a chave de casa, vem cuidar. Se eu vou viajar, sempre tem alguém que vem fazer essa manutenção, assim, eles não ficam largados, não é eu tenho porque é legal e pago para alguém cuidar. Não, a gente tem o nosso ponto. E realmente, acho que no passado, essa prática de coletar era muito maior, era muito grande essa prática de coleta. Não vou dizer que não tem, porque acredito que tem ainda. Eu acredito que ainda tenha coletas, mas eu acredito que seja menor. Hoje a reprodução, tem o pessoal asiático ali, a região Indonésia, Tailândia, eles têm, surreal o que você vê, o que eles têm de criação e de espécies por exemplo, de beta, que meu irmão adora, ele sempre me manda, você vê que é surreal, as cores, e cruzando, né, ele pega uma matriz diferente da outra, cruza, espera ver como que vai nascer, eles fazem que o mercado seja autossuficiente, sem ter a coleta. Sim. Que é o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. E até melhor economicamente para eles, né? Porque é assim que eles ganham mais do que coletando peixe, é claro. Exatamente. Rodrigo, muitas coisas eu aprendi antes de ir para o GAC no aquarismo. O que a gente tem que fazer no aquarismo que se reverte no GAC, por exemplo, em relação a pH, dureza e alcalinidade, por exemplo, são 3 coisas importantes no aquário, especialmente no aquário plantado e no marinho, que a gente usa no GAC depois. Exatamente, a gente tem que manter para o aquarismo, imagina, o meu aquarinho aqui, de 80 litros de água salgada, o que é próximo a um oceano? Não é nada. Então, assim, a gente tem que tentar deixar as condições da água o mais parecido possível com o que a gente tem na natureza. A diferença é o quê? Se esquentou 1 grau aqui na temperatura ambiente, o meu aquário vai sofrer essa influência. Diferente do oceano. Então, assim, a gente tem que ter tudo isso daí. Tanto temperatura, como você falou, pH, alcalinidade, dureza, oxigênio dissolvido. São condutividade elétrica, no caso do aquário salgado, é diferente da do aquário de água doce. Não é um parâmetro que vai fazer diferença para a criação, mas é uma coisa que a gente pode ver também. E eu acho que é isso. Tem uma coisa que é muito importante. Antes de se montar um aquário, a primeira coisa que se faz é você deixar o aquário ciclando. O que é aquário ciclar? Você normalmente coloca o substrato, a rocha que você quer, e deixa ele funcionando lá, circulando, por um período. Para que serve isso? Aí remete também a uma coisa que a gente vê muito no GAC. A criação de bactérias, para que essas bactérias façam toda a degradação de alguns materiais que são nocivos para o nosso aquário, porque no caso, um dos principais é a amônia. Sim. Então, assim, a amônia ela vai se formar por ser um circuito fechado, ela se forma, e aí tem o ciclo da amônia. O que vai quebrar isso? São as bactérias, junto com a circulação, oxigenação e diversos outros fatores, que vão fazer que aquilo vire, o pH vai fazer que aquilo vire nitrito e nitrato. E depois não se torne mais tóxico, porque a amônia vai ser tóxica. Então você coloca o peixe, colocou o aquário, colocou o peixe, a chance dele morrer é muito grande se o seu aquário não estiver devidamente estabilizado e com os parâmetros específicos. São detalhes, tem peixes que gostam de pH ácido, tem peixes que gostam de pH neutro, tem peixes que gostam de pH alcalino. Então, e tem os peixes de água salgada, que aí muda a densidade de água, muda a própria alcalinidade, dureza. Sim. Isso faz completamente parte. É o que a gente vê no nosso dia a dia, você trabalhando no GAC, na própria água subterrânea, você sabe os parâmetros que você vai encontrar, você sabe como que está a água superficial, se tem um descarte, se tem alguma coisa, você consegue pegar com esses parâmetros
somente os parâmetros físico-químicos vão te dar um monte de resposta aí. Sim. E a gente que vem do aquarismo, quando vai no GAC, já tem uma parte do caminho andada, né, Rodrigo? Já tem um mínimo de noção, um pouquinho de noção. No GAC é um pouquinho diferente, Sim, é um pouquinho claro. mais complicado, né? Sim, um pouquinho. Por exemplo, o ciclo do nitrogênio, né? É exatamente isso que você falou. É maluco, porque você tem que fazer um filtro biológico, mas você não está vendo. É biológico para quê? Até você entender, né, que você vai produzir amônia algum dia, né? Quando você põe o peixe, ele começa a fazer cocô, você põe comida lá, tal, vai virar amônia. E a amônia precisa se transformar em nitrato, então ela tem que passar pelo nitrito para o nitrato. E aí talvez ele é menos tóxico, mas ainda assim você precisa testar o nitrato para ver se não tem muito e tal, fazer trocas de água, ou como eu faço aqui, põe para a planta, né, numa aquaponia, para a planta absorver o nitrato. Exatamente. E, então, pô, a gente aprende coisa pra caramba nisso aí, né? Oxigênio Demais. dissolvido. Pô, eu era criança e falava, pra que o peixe precisa de oxigênio se ele tá na água? Ele precisa respirar também. Pois é. E aí a gente entende, né? Vai aprendendo com o aquário que, então tem um tal de oxigênio que se dissolve. E esse tal de oxigênio que se dissolve a gente vai ver no GAC depois, tem a faixa e tudo mais, né? Então Faixa que é influenciável pela temperatura, pela pressão. Sim, exatamente. Sim, a temperatura, exatamente, porque eu aprendi isso com o peixe. O quinguio e a carpa precisam de muito oxigênio dissolvido, então eles gostam mais da água fria. O beta, o lebice, eles gostam de água quente e não se importam muito com o oxigênio dissolvido. Então a gente vai tendo essa relação também. Exatamente. O aquário plantado, né? Você falou do aquário plantado. O aquário plantado acho que a gente aprende ainda mais, porque você precisa controlar a iluminação, então você aprende sobre iluminação, sobre temperatura de cor, sobre comprimentos de onda, a temperatura da água, pH, dureza, nitrato, tudo isso aí você aprende, sim. Mas você aprende também que você tem que injetar gás carbônico. E como é que você injeta gás carbônico? Ou você compra gás carbônico e injeta, ou você faz todo um negócio ali para injetar. Conta aí, Rodrigo, como é que é isso aí? O legal do aquarismo é isso, você vai fazendo algumas experiências aí, né? Tem como fazer desde a água desmineralizada que a gente usa para o aquário marinho, que faz a mistura com o sal, posteriormente, hoje o sal você compra, não é o sal de cozinha, é o sal específico para aquarismo, e com as plantas que precisam do CO2 você faz, então tem diversas experiências aí, o pessoal, como falou, compra um cilindro, há muito tempo, tem disponibilidade, tem dinheiro para gastar com um cilindrinho, vai comprar um cilindrinho de CO2 e você faz a dosagem específica para o seu. Você vai ter que aprender qual que é a dosagem que você precisa, mas o pessoal faz com garrafas e mistura aí de açúcar, vodka, tem tudo que é tipo de vertente. Você faz uma solução para que se transforme o CO2 e você consiga injetar. Você põe um dosadorzinho e ele vai injetando com misturas caseiras, assim, é bem simples disso. Hoje com a internet tem muitas e muitos testes aí de pessoas que já fazem. E é um negócio bem legal, eu tentei o cilindro, tentei fazer também, eu gostei de fazer. Claro, não é tão eficiente quanto o cilindro, mas é legal você fazer, né? Não, eu tô testando aqui, eu comprei algumas luzinhas hoje com os LEDs, eu comprei uma luzinha que eles dizem que ajuda o crescimento, eles chamam de UV Grow, né? Então, o pessoal fazem estufas ou crescimento indoor. Então, eu tenho aqui no meu aquário, eu comprei uma que ela é roxa, ela é roxa e eu comprei uma Grow também que é branca, para balancear, não ficar só a iluminação roxa, que seria bom para as plantas, mas eu coloquei a branca para ficar bonito visualmente também. Então tem um meio termo aí, porque precisa disso. O que é? A luz não é só enfeite num aquário que tem plantas ou num aquário salgado que tem corais. É um fotoperíodo, você tem que, como você falou, são intensidades, espectros diferentes, cada um são tipos de lâmpadas diferentes. A gente tem lâmpada tubular, a gente tem LED, tem um pessoal que usa holofote, tem vários tipos de alternativas hoje para usar. E se você tiver só um peixinho, se quiser iluminar para ficar mais bonito, mais claro, também pode, é bem mais fácil, bem mais simples, pode ser uma lâmpada de casa mesmo, lâmpada fluorescente dessas que a gente compra no mercado, é super normal de ter esse tipo de iluminação também. E funciona. Sim, funciona. Conta pro pessoal como é que é o custo disso aí, se você vai comprar um aquário pequenininho pro beta, se você vai
comprar um desse plug and play que você falou, ou, sei lá, se você vai montar o seu próprio aquário de, sei lá, uns 50 litros, mais ou menos, quanto o cara vai gastar, mais ou menos? Nossa, Marcão, montar, eu nunca montei aquário, eu tenho um pouco de medo Não, de estar lá não construir e o você não vidro, sabe né? colar direito, Não, isso não, tô falando existem montar. as travas e tal. Tem vários amigos que já montaram, Eu já nunca tentei, me montei. lasquei, então já nem faço mais. O vidro eu compro o vidro, mas eu monto Se você for montar um aquarinho simples aí para um beta, pensando num aquarinho, vamos pôr aí um aquarinho vamos pôr um cubinho 30-30-30, já é um tamanho muito legal para um beta só. Se você for mandar fazer, sempre é um pouquinho mais caro, porque você escolhe a espessura do vidro. Você hoje tem várias opções de vidro. Vidro crystal clear, vidro, aí você manda ele lapidar, ele fica sem acabamento. Mas se você for na lojinha, você vai a essas lojinhas, loja pet grande, loja dessas grandes que tem aí hoje em dia, você consegue comprar um aquarinho por 20, 30 reais, dependendo do tamanho. Um betinha mais simples, 10, 15, aí tem beta de 150, 200, mas você consegue comprar, acho que com 150 reais, 200 reais, dá para montar um aquarinho legal para quem tem filho, aí quer montar um aquarinho para dar uma responsabilidade, né? Ter alguém para ele alimentar, né? Dar comidinha, barato, é uma coisa bem simples. E você vai comprar um filtrinho, hoje tem muita tecnologia, filtrinho Hang-On, você coloca só ele, já vai ter a sua mídia biológica, vai ter sua mídia física para filtrar, vai pagar aí, dependendo do tamanho, 50 reais, 60 reais, e aí parte disso daí, aí parte para o inimaginável. Porque pode ser realmente inimaginável. Filtros canister para aquários grandes, né? Então, o canister, eu aprendi sobre canister também com o aquarismo. Exatamente. 2 conto, né? Um filtro canister aí. Marcão, grande. tem de 2, 3, 5, 10. Aquário salgado, por exemplo, de água salgada, que às vezes tem uma iluminação super forte. Qual que é um dos pontos fracos, dos pontos críticos do aquarismo de água salgada? A temperatura. A temperatura é difícil de manter, porque muitos corais são muito sensíveis à temperatura. Então é uma coisa sensível, você tem que controlar. O pessoal eles colocam os coolers, né? Quando é simples, e tem o pessoal que monta como se fosse um mini ar-condicionado. Eu já vi isso. Realmente. Esfriar a água. Incrível. Exatamente. Eles chamam de chiller. É um chiller. Você passa, ele resfria a água para a temperatura que você quer. Então ela sai numa temperatura, sei lá, você precisa de que o aquário fique full time entre 23 e 24 graus. Ela vai ficar 23, 24 graus. Tem diversas particularidades. Aí muda a vaporização, a quantidade que evapora, evaporação, né? Vaporização não, evaporação da água, aí diminui reposição de água doce, então tem alguns aspectos que são importantes. O gasto, realmente você pode gastar bem pouquinho, como eu falei, 100 reais você consegue montar, até perder de vista mesmo, mesmo. Fazer o móvel, né? Fazer o móvel embutido, não sei o que, aí já vai bem mais caro. Bem mais caro, bem mais caro. Para ter uma ideia de preço, eu fiz agora, semana passada, meu pai comprou um aquarinho para ele. Tá lá, ele comprou um plug and play de um amigo, pagou super baratinho, foi super bom, 130 litros, tá lá. Eu cotei o móvel mais simplesinho, R$1.200. Para quem ter a ideia de preço, é isso. Só o móvel, tirando as coisas que você vai comprar, né? Eu normalmente não compro, no meu gosto, eu não compro aqueles enfeites e barquinhos e afins, mas você tem opções de substratos naturais, são rochas naturais, cada tipo de rocha depende, porque pode ser que mude a propriedade da sua água, então enfeite, você pode pôr um tronco, o tronco normalmente acidifica a sua água, você vai colocar alguma rocha calcária, essa rocha vai provavelmente alcalinizar a sua água, então depende do que você vai fazer, você tem que pesquisar um pouquinho, tem que ter um mínimo de pesquisa aí antes de chegar a comprar o vidro, colocar água e colocar bicho, então não é só isso. Tem 2 lições para o iniciante que são muito importantes. A primeira é, jamais coloque a água da torneira, né? Água que vem do serviço de água, e coloque o peixe, porque essa água tem cloro, o peixe vai morrer, com certeza absoluta.
né? Exatamente. E outra é lave bem o aquário, porque já comprei aquários, comprei mesmo o vidro, né, o aquário montado, assim, no sentido do vidro, né, montado, que o cara usou um silicone que inibe as algas, né, que ele chama de silicone algicida, só que é um silicone tão bom para matar as algas que mata os peixes também, então precisava lavar bem lavado. Então essa é uma dica importante. Hoje tem muitos, tem até a técnica famosa adaptação. Sim. Só fala para pegar água de chuva, fala para pegar água do chuveiro, que esquenta um pouco mais, deixa a água descansar, porque o cloro vai sair. Sim. Então, você pode usar a água da torneira, mas deixa sair o cloro, pelo menos ou você 24 compra um horas, anticloro, né? que é super baratinho, você põe lá uma gotinha por litro, ele vai fazer com que a água fique apta para ser usada. Isso daí é uma coisa realmente importante, igual você falou, o lavar, né? É bom lavar, todo mundo fala, mas vai colocar, às vezes é melhor colocar, até lavar com cloro, limpa com anticloro, tem as técnicas para fazer aí. E outra coisa importante, né? Todo mundo fala, mas como você lava as pedras do seu aquário? Você não lava as pedras do seu aquário. Você faz uma manutenção, você tira a sujeira que fica no fundo, tem um sinfonador para isso, você usa algumas coisas, você só faz uma troca parcial. Então a sua água é um sistema, você tem um ecossisteminha ali, pequenininho, que tem sua matéria orgânica, tem sua biodiversidade de micro-organismos e plantas, macrovida. No aquário de água salgada, quem assim já teve oportunidade, é surreal, porque você coloca. Normalmente, para você ciclar um aquário de água salgada, você tem duas opções. Ou a opção artificial, que você compra. Hoje você compra isso, viu, Marcão? Olha aí. Ampolinhas com bactérias benéficas. Seu aquário está pronto, tipo, em 3, 4 dias ele está pronto para ser utilizado. Como chama? Bioaumentação. Exatamente. Você joga uma bomba de bactéria lá, bactérias boas, para isso. Ou eu, na minha época, né? Quando eu comecei, normalmente a gente comprava tudo, vem tudo limpo, então você compra as rochas, são rochas naturais, que são rochinhas calcárias, e corpos de corais antigos, então, normalmente é isso, o substrato, você coloca água. Eu sempre gostei de água artificial, é água deionizada com o sal. Tem gente que pega a água já do mar. Eu tenho meus receios, porque pode vir alguma coisa, alguma praga e já acabar com o seu aquário. E normalmente você pega o quê? Você vai e pede para um amigo, me dá uma rochinha do seu aquário aí, a gente troca aqui, porque você já pega uma rocha com biologia. E é muito louco, quando você faz essa adaptação, essa ciclagem, você começa a ver nascer coisa que você não tinha nada, e você começa a ver nascer coisa. Então você vê copépode, você vê fireworm, você vê alguns vermezinhos que nascem, poliquetas nascem, é muito legal, assim, é bem legal de ver a evolução. Olha aí que coisa. O marinho, eu só tive um aquário marinho por pouco tempo e não pude ver tudo isso aí que você está falando, e deve ser bem legal, realmente interessante. E você recomenda que as pessoas comecem com de água doce, né? Ou começa com marinho, tanto faz? Não, mais fácil é começar com água doce. Normalmente igual tem que ter um mínimo de pesquisa. Hoje é muito fácil, tem muito Sim, vídeo de ajuda no YouTube. Eles vão mostrar, se a pessoa se interessar, ela vai ver o que ela vai gostar, ela vai ver qual é o grau de dificuldade, mas acho que o mais fácil que tem de começar realmente é uma beteirinha aí, um aquarinho para um beta, ou alguns peixinhos que são, como você falou, o lebiche, é um peixe super fácil de procria, é legal, você vê que cria, vira até uma praga, inclusive, vira uma praga de lebiche, mas tem lebiches que são também, o pessoal só gosta de lebiche, tem linhagens, então assim, mas todo o começo, beta acho que é super fácil, tem vários peixes, né? Pessoa que quer disponibilizar, eu falei do killifish mais cedo, é um peixe muito legal, que você compra um casalzinho, é um peixe muito fácil de criar, precisa de um aquário um pouquinho maior, mas ele fica de casalzinho, você não precisa ter nada, ele tem a característica parecida com a do beta, ele também respira a água do ar, o oxigênio do ar, mas é bom ter sempre um filtrinho. Hoje você compra uns filtrinhos Rangon, é muito fácil de manter, um termostatinho, o termostato, acho que de todas as coisinhas é um pouquinho mais caro, mas para um aquário pequeno não precisa ser um termostato muito grande, então é bem tranquilo. O ideal é comprar termostato mesmo, não comprar só o aquecedor, senão você cozinha seu peixe lá. Fez um dia de calor, você faz um cozido de peixe.
A gente, para não dar esse problema, a gente recomendava ter 10 litros, 10 watts no máximo, porque mesmo que você esqueça ligado, ele não vai... Não vai super esquentar, né? Não vai super aquecer aí o aquário. Mas o termostato, sem dúvida, né? Hoje está muito fácil. Pois é. Hoje, quem quer um pouquinho, pesquisa um pouquinho, consegue fazer um negocinho legal, bonito, tem muita disponibilidade de material. E se você quer alguma coisa específica, você também acha. Você só paga o preço, né? Você paga Sim. o preço por ter algum tipo de planta específica, de animal específico. Você normalmente tem um custo diferenciado. Imagina o seguinte, você tem você falou comprar um aquário de 150 litros, que é um aquário grande, né, para o seu pai. Você precisa de um móvel para colocá-lo, né? Exatamente. E a gente está falando de uma beteira, a beteira vai 20 por 20 por 20, 8 litros, né? Muito maior que a beteira que o cara vem, né? Agora, algo intermediário, algo como uns 40 litros, um aquário de uns 40 litros que você não precisa do móvel. O que a pessoa faz? Ela vai na loja e compra, ou você acha melhor comprar na internet, pedaço por pedaço, ou o aquário vem dessa loja, a iluminação vem da outra? Que você Se a acha melhor? pessoa tem o hábito de comprar na internet, já gosta de comprar na internet, não vejo problema nenhum. Eu gosto de ir na loja, porque a loja é o lugar que você faz amizade com o cara da loja, você pega um vendedor gente boa, aí você vai aprender, ele vai falar, esse peixe aqui tá bom, chegou, já tá quarentenado, já tomou o vermífugo que precisa, já tá aqui, tá bem, tá forte, não vai te vender qualquer porcaria, você monta, o cara vai te dar um direcionamento, esse filtro aqui é bom para esse aquário, é mais do que suficiente, ele vai te falar que tipo de peixe pode pôr junto ou não, se dá para você, não vai querer comprar um aquarinho de 20 litros e compra um Oscar, aí você compra aquele Oscar pequenininho, lindo, pequenininho, dá 20 dias, ele não tem como. Então a loja é sempre legal. Sim. Se for loja especializada em aquário, você vai ter uma atenção muito. Fala que é o primeiro aquário, que você quer alguma coisa, a pessoa vai dar uma atenção especial. Com certeza, é bem legal, com certeza. assim. Acho que quem é hobbyista de qualquer maneira, quando encontra outra pessoa ou um entusiasta daquilo, aí vai longe, né? Vai longe. Vai querer explicar, ele vai querer, né? Explicar, é isso mesmo. Em loja de pet, sei lá, Cobase, não sei como é que é em São Paulo, mas aqui em Sorocaba tem a Cobase, né, que é grande e tal. Aí o vendedor de peixe hoje é um, amanhã é outro e tal, né? Mas se você der sorte de pegar um que você já conheça e tal, mas aí é bem sorte mesmo. Cobase e Pets, essas grandes hoje, né, que é o que a gente tem aqui em São Paulo. E loja de aquário mesmo, aí é outra coisa, o cara sempre é mais atencioso. Com certeza, uma atenção diferente e também acontece, como é muito específico, às vezes eles têm coisas que são muito muito direcionadas, eu não preciso, você vai nessas lojas grandes, você vai ter o padrãozão lá, tem Sim. aquilo, acabou. Sim. Não, ele vai ter alguma coisa diferente, ele vai ter tipos de substratos diferentes, ele vai ter rochas diferentes, ele vai ter alguns animais diferentes, como eu falei, você vai ver o beta que está lá na Cobase, você vai às vezes numa loja especializada, você vai ver outras espécies, outros preços e ver, eu gostei mais desse, nossa, eu vou levar esse, acabou. Sim. Tem essa opção, né? Você tem mais opção. Que tipo de peixes, sei lá, você recomenda para as pessoas no aquário de água doce? O beta fica sozinho, beleza, mas nesse aquário um pouco maior, que ele vai colocar mais, você falou do lebiste, mas o que mais, que outras opções ele pode ter? Marcão, eu gosto muito do lebiste, acho que é um peixe legal. Eu acho que o inicial mesmo, se você for ter o espadinha, o plati, molinese. O molinese é um peixinho muito legal, sabe? Porque ele é um peixe que ele é muito resistente à variação de pH. Tem muita gente que... O molinese é um peixinho super baratinho. Tem gente que... tem vários peixes que são carnívoros. Então o molinese ele serve muitas vezes de alimento, tanto para aquário de água doce quanto para aquário de água salgada. Porque ele fica na água salgada para alimento. Por exemplo, aquele lionfish que o pessoal gosta, ele é um peixe que come outros peixes. Sim. Então o pessoal ele se adapta à água salgada e ele é um alimento vivo, né? Existem diversos tipos de alimentos, ele é um tipo de alimento. E é um peixe bonito, ele é um peixinho pretinho, vermelhinho, laranjinha, tem uns que são mais rajadinhos, prateado, clarinhos tem e tal. prata, que é legal. Exatamente. Esses são, acho que, os mais simples, que são aqueles peixinhos laranjadinhos que você vê, pretinho. Eu, particularmente, não gosto em aquário a parte de carpa
e de Kingyo. Por que eu não gosto? Você falou uma coisa, eles necessitam de uma oxigenação muito grande, eles são peixes que comem muito e eles se desenvolvem muito rápido, consequentemente, eles fazem muito cocô. Sim. Você tem o cara que compra um aquário quer colocar Kingyo e carpa, se ele não tiver o mínimo conhecimento, o aquário dele 3-4 dias está verde. Com certeza. Está literalmente verde, de matéria orgânica e tal. Eu gosto desse tipo de peixe em lagos. Eu acho muito bonito aqueles lagos ornamentais, tal. Eu acho muito bonito. Mas em aquarismo eu particularmente não gosto. Aí é gosto pessoal. Se você tiver, o que mais dá para ter? Como eu falei, o killifish é um peixinho legal, é um pouquinho mais caro, mas é um peixe legal de se ter. Esse eu nunca tive, assim. Nunca... É muito bonitinho, eu acho muito legal, não é um peixe que ainda é muito difundido assim, eu não vejo pelo menos muito difundido, é legal. Tem os criadores, como tem os de beta, tem os de killifish, então tem esse pessoal, já tem as pessoas reproduzindo, eu conheci algumas pessoas que já reproduzem eles aqui, eles vivem de casalzinho, é legal. Se você tiver um aquarinho um pouquinho maior, neonzinho, é lindo, você pode colocar lá um aquarinho, igual você falou, de 30, 40, você pode pôr 20 neonzinho, fica aquele carduminho de neon, fica bonito. Mas aí eu também, normalmente o neon é coletado, né? Quando eu comprei os meus neons, eu comprei o importado, que era criado lá no Sudeste Asiático, né? Eles chamam são tetras, né? Isso. Então assim, você pode tem diversas variações de neon. Hoje tem um monte. Tem os Tanix, que são pretinho, é um neonzinho pretinho, né? Bem bonitinho também. E todos os tetras, Mato Grosso é um peixe também que fica bem bonito. Quando o seu aquarinho está estabilizado, ele fica muito bonito, ele fica bem vermelhinho. Carduminho legal. Fica, tem os barbos, tem, se for falar, a gente fica aqui, o mexerica, eu sempre gostei do mexerica, ele fica bonito quando ele cresce, ele fica um peixe bonito. É verdade. Dá para você ver o que é compatível com o tamanho do aquário, com o pH que você está vendo, isso tem que dar essa pesquisadinha para mais informação, assim, né? Mas tem muita opção. Acho que a pessoa que quer montar um aquarinho tem muita opção hoje em dia de tudo, né? Tanto de equipamento como de opção de peixes mesmo. Eu sempre gostei de lebice, né? Sempre criei, tinha essas linhagens aí, comprava, eu vendia por, sei lá, umas linhagens melhores assim, por dinheiro de hoje, uns R$500 o casal. Né? Exatamente. Então eu gosto disso. Mas hoje eu tenho aqui uns lebice comunzinho aqui no aquário, no outro aquário eu tenho colisa, um casal de colisa. Colisa é legal também. Colisa é legal. Tem azul, né? Ela fica bonita, tem a laranjada, né? Elas ficam bonitas. Colisa é um peixe bonito. E na aquaponia, que é um pouco maior, tem 100 litros, né? A aquaponia eu tenho Kingyo, que eu já tive aquários de Kingyos. E é tudo isso que você falou, exatamente. Só que ele tem uma vantagem interessante, que ele é um peixe amigão. Ele vem comer na sua mão, você passa a mão na cabeça dele, é muito legal. Vem mesmo. Então a gente já teve aquário de Kingyos com Kingyos de raça, né? Kingyo que se chama de raça, né? Kingyo cabeça de leão, Kingyo oranda, Kingyo telescópio panda, não sei o quê. Então, gente... Como chama aquele que parece uma bolinha? Que é bem gordinho, ele parece uma bolinha. Pérola, né? Pérola em português. Eles são bem diferenciados, mas eu acho esse negócio da aquaponia, assim, é uma coisa que eu acho assim, sensacional, porque é muito legal você pensar, e você pode ter infinidade de peixes, você pode pensar em ter tilápia, pode pensar em ter, que são peixes que também comem bastante, criam bastante matéria orgânica, e é bem legal. O legal do Kingyo é que ele é bonito, né? É laranja, é rajado, é bonito, ou o Kingyo, ou a carpa, tanto são peixes lindos, e que são caros, se você pegar carpa, dependendo do tamanho, são peixes bem caros, não são baratinhos não. E você falou da aquaponia, tem realmente a Embrapa, tem um negócio que eles chamam de sisteminha. Sisteminha é basicamente uma aquaponia, que é tilápia, não me lembro agora se é exatamente alface, mas é alguma hortaliça, e galinha. Daí é esterco da galinha, que põe no lago, o cara vai a tilápia, não sei o quê. Então isso é muito legal isso daí, é muito comum isso daí, é bem legal. Quem tem espaço, o pessoal faz a sua em caixa d'água, Marcão? Não, é uma caixa organizadora, manja aquelas caixas organizadoras de 100 litros. Sim, é legal, muito legal.
E você que tem um menino aí, é legal ele ver isso, ele vê que Sim. ele está alimentando, ele vê que vai nascer a água que está se filtrando, fica matéria orgânica que a planta vai consumir, isso é muito bacana. Sim. Mas e você, então, o que você tem aí hoje de aquário, de peixes e aquário? Você tem um marinho, né, então? Hoje eu tô com um marinho, que tem o meu casalzinho de palhaços, eles estão comigo há esse tempo que eu falei, e alguns corais. Eu não tenho muitos corais porque o problema da temperatura é um pouco difícil de manter a temperatura, então eu tenho corais bem facinhos de manter. Então ele está aqui, está bem estabilizadinho, é basicamente a manutenção uma vez por semana, uma vez a cada uns 10 dias, dá aquela limpadinha no vidro, tira aquelas alguinhas que nascem, faz uma reposição de água, porque o meu não tem repositor automático. Eu tentei automatizar aqui, mas não deu muito certo. É perigoso encharcar, então eu preferi fazer no manual mesmo. E hoje eu tenho esse aquarinho aqui que é um teste. É um aquarinho que eu tenho bastante planta, são plantas super fáceis de manter, então eu não doso CO2, eu não faço dosagem, são plantas, eu não lembro o nome, mas tem uma classe de plantas fáceis, médias e difíceis de cuidar, eu não lembro qual que é a classificação. O meu tem plantinhas super fáceis, eu tenho aqui alguns invertebrados, né? Eu tenho algumas curbículas, alguns caramujos e coisinhas assim. Aí eu tento fazer um ecossistema que vai se ajustar aqui. Então eu tenho o limpa-vidro, que é um peixinho bem pequenininho, que ele tira a alguinha verdinha que nasce no vidro, tenho 2. Sobrou um paulistinha, eu tinha 4, sobrou um paulistinha. Legal. E na loja de aquário que eu vendo, isso há muitos anos atrás, eu tive uma rã, que é uma rã, que é a Xenopus laevis, é uma rã utilizada em diversos estudos, ela tem estudos com hormônios femininos, é uma rãzinha, ela não é brasileira, e era super comum de ter nas lojas de aquarismo. Sim, verdade, eu já cheguei muitas vezes. Depois de um tempo ela foi proibida. Ela foi proibida. E um dia eu passei numa lojinha e achei uma lojinha pequenininha de bairro. Eu acabei pegando. Eu já estava na loja para vender. Não sei, para te falar a verdade, qual que é o tipo de liberação. Eu sei que tem muitos estudos com ela no mundo inteiro. E ela está aqui. Eu comprei porque ela já estava na lojinha, é de criação. Ela não é coletada por não ser nativa, né? E eu acho que foi proibido. Eu vou dar uma estimativa aqui, um chute, né? Acho que deve ter sido proibida porque as pessoas pegavam e soltavam. E aí... Eu ia chegar exatamente nesse ponto. A diferença é que eu sei que eu vou comprar essa aqui, ela vai ficar aqui comigo pro resto da vida dela. Enquanto ela estiver viva, ela vai estar comigo. Sim. Esse é um problema muito difícil. Isso aconteceu com várias espécies e tem o vai e volta, né, de liberações e de proibições de várias espécies. A tartaruga, hoje você consegue comprar tartarugas legalizadas. Certo. Você consegue comprar alguns répteis legalizados, hoje você consegue comprar cobra legalizada, você consegue comprar gecko, leopardo legalizado. Hoje você consegue ter não só nativos, como de fora, como exóticos. Ela é um animalzinho exótico, super comum, e teve um momento que teve esse boom, isso há, 15 anos atrás, teve esse boom e o pessoal soltava. Nossa. Então ela pode se tornar um animal invasor. Sim. Hoje ela tá aqui, ela come realmente, é muito fácil, porque ela é muito fácil de manter, e ela come o que cabe na boca dela. Ela come o que cabe na boca dela. Então pode jogar minhoca, pode jogar tenebro, pode jogar artêmia, pode jogar ração, pode jogar peixinho pequenininho, que se tiver passando na frente dela, ela vai comer. Esse paulistinha que se cuide. Como? O paulistinha que se cuide. Então, exatamente, eu tinha 4 paulistinhas. Só tem um hoje. Mas eu acho que o paulistinha tem uma particularidade, né? O paulistinha ele é um peixe de cardume. Só que não adianta você ter 4, 5. Você tem que ter pelo menos uns 30. Porque acontece de ter a liderança do cardume, e quando não tem essa quantidade de cardume, o peixe se estressa. Então ele vai morrendo. Foi morrendo. Eu tinha 4 aqui, morreu um, e não foi ela que comeu, porque eu achei o corpinho. As curbículas comeram. Então, assim, eles foram morrendo. E aí eu comprei 3 tetrinhas pequenininhos esse final de semana.
Eu tenho só um. Aí a culpa é dela. E então. ela tá inchada. Ela tá inchada. Vixe, Mari. Acontece, Sim. não era a intenção, Sim. mas acontece. E eu tinha bastante camarãozinho também, mas o camarãozinho eu tinha no passado um outro peixinho que é a mocinha. Peixinho que é para controle. Eu tentei colocar bichinhos assim que façam a manutenção do aquário. Então eu tinha essa mocinha que é um comedor de crustáceo. Sim. De crustáceo e caramujo. caramujinho, e eu tava com um monte de caramujo, então os caramujos estavam se reproduzindo muito, eu coloquei essa mocinha, mas aí ela começou a comer meus camarões. Eu tinha camarão aqui também. Aí acabou, um amigo que também tem aquário, aí eu dei para ele, a mocinha, e aí ficou sem mocinha. Aí agora eu só tô com isso daí. Eu meio tento fazer um sistema, eu tenho algumas plantas, eu coloquei aquela jiboia, aquela planta, então tem uma jiboia que sai do aquário aqui, que a raiz dela usa a própria água. Eu fiz uma cachoeirinha, eu fiz um sistema diferente, não usei o sistema convencional, eu meio que adaptei bastante coisa, bombinhas e com rochas, é tudo com basalto aqui, tem algumas plantinhas, musgos, eu fiz bastante toca, então tem bastante lugar aqui, tá um aquarinho legal. E o marinho, que não tem nem como, o casalzinho tá lá, desova direto, não procria, né, não nasce, mas eles têm desovas, é bem legal, tá bem estabilizadinho aqui. Legal. Bom, e quanto tempo você, claro, tem que todo dia dar uma olhada, alimentar, ver se está tudo funcionando e tal. Mas assim, uma vez por semana, mais ou menos isso, uma vez por semana você faz uma pequena manutenção, né, nesses 2 aquários, para as pessoas saberem quanto tempo isso te toma, entre aspas, né, por semana. Eu que já estou bem, então o pessoal chama de TPA, né, que é a troca parcial de água. Normalmente você tem que fazer uma troquinha parcial de água. Então eu tenho uma mangueirinha aqui com um sinfonador na ponta. Eu tiro mais ou menos 1/3 de água do aquário. Então, na verdade, eu não tenho tirado nem 1/3. Tem gente que é adepto de não fazer TPA. Eu ainda faço um pouquinho, acho que é viável para dar uma renovada no sistema. No aquário de água salgada, eu faço uma troquinha parcial a cada uns 10, 15 dias. Eu demoro, 20 minutos. E tem a reposição de água. A reposição de água é super fácil. A hora que eu tenho as marcaçõezinhas, eu sei que quando eu chego ali, eu tenho que colocar tantos litros de água doce para manter a mesma qualidade da água. E esse aqui de água doce é muito rápido, porque eu faço também uma troquinha por dia, demoro 10 minutos e coloco água nova. Coisa de meia hora por semana, 40 minutos por semana, vai? Sim. É bem depois que está montado. Sim. A não ser que você queira fazer modificações. Eu quero mudar o display toda semana. Não. Você pode mudar. Normal, aí né? é do seu gosto da pessoa. Seu gosto. Legal. Então, Rodrigo, você indica o aquarismo como uma das atividades que a pessoa pode ter para dar uma relaxada? Você disse que, como eu sou agitado, né? Quem me conhece sabe que eu sou agitado. Eu gosto. É uma das coisas que consegue me tomar. Nossa, eu fico aqui, às vezes, mexendo, quando eu montei a bombinha, troquei, você fica um tempo. Eu acho que é uma coisa super gostosa. Quem tem esse gosto por ter algum tipo de bicho, é diferente de você ter um cachorro. Ele, como você falou, não vai vir aqui pular em cima de você. Que é legal o cachorro que faz isso. É legal. Mas você ter aqui, você, como você falou, tem o Kingo, que ele vai vir comer na sua mão. Ele vem, realmente acontece. Os palhacinhos também vêm. Eu super indico, é uma coisa legal. Eu acho que é muito legal para criança, para eles entenderem que tem que ter a manutenção, que você tem que cuidar, você tem que dar comida. Não adianta dar 30 bolinhas para o Beto, eu vou ter que dar 2, 3 só. É uma coisa que é bem legal para criar uma rotina para a criança. A gente eu não gosto muito disso, né? Mas é bom você ter essa rotina, é uma rotina boa, saudável. Você sabe que normalmente você vai acordar, vai ter que ir para a escola, inclui uma tarefinha lá para ele fazer, o que vai ter? Uma vez na semana tem que limpar o aquário, sujou muito, vamos limpar o vidro e ter o suporte, né? Também não dá para largar na mão da criança, mas eu acho que é super legal para quem tem essa possibilidade de ter. Igual você falou, até de viagem hoje tem tecnologia que você tem alimentador automático, você vai viajar, você consegue ficar um tempão aí sem ter que dar comida, por exemplo. Mas não é o intuito, eu gosto de ter o trabalho de alimentar, de ter o trabalho de vir fazer uma troquinha de água. E para nós, vamos finalizar a história aqui, né, no GAC,
Isso, eu digo, me ajudou bastante. Para quem é do GAC, você acha que ajuda também? Ou para quem já está no GAC, meio que tanto faz, não tem um aprendizado tão grande assim? Ajudou pra gente que começou antes, né, do GAC, eu acho que é uma coisa bem legal. Marcão, eu acho que algumas interações são boas, assim, a pessoa que já está trabalhando no GAC, já estudou, já tem um conhecimento básico aí de química, de qualidade de água, o mínimo. O aprendizado em si, eu não sei se faz tanta diferença após você já estar no meio. Sim. Mas é legal porque você consegue fazer algumas associações. Eu acho que, como você falou, o ciclo da amônia, a água mais fria para ter mais oxigênio dissolvido, fazer uma circulação maior para aumentar a oxigenação da água, a parte da ciclagem é legal, que é o porquê de ter esse meu filtro biológico, ter esse meu local que tem bactéria, para que serve essa bactéria. Isso é legal, eu acho que é sempre proveitoso. Acho que toda coisa nova que você aprende, ela agrega de alguma maneira em tudo, assim, né? Sim. Rodrigo, alguma pergunta que você acha que eu devia ter feito e eu esqueci de fazer aqui? Não, Marcão, eu acho que é isso. Acho que a gente levantou, é muito abrangente o tema, né? Então, assim, sempre tem coisa para falar. Não dá para sair daqui, não é nenhum intuito, né? O aquarismo, acho tratado, que né, a pessoa gosta, vai pesquisar, vai dar cabeçada, vai fazer coisa errada, é normal. Mas eu acho que para quem se interessa por uma coisa diferente aí, tem muita opção. Tem opções, a gente vê hoje isso para fora do Brasil, né? Tem opções de aquários, por exemplo, eu que gosto de insetos, tem insetos aquáticos. Olha aí. Então já existe isso. Você, fora do Brasil, você consegue comprar, que é uma coisa que a gente não tem acesso. Mas então, dá para fazer um monte de coisa. Você não gosta de aquário? Não, eu não quero peixe. É legal, você pode ter a opção de ter só planta. Sim, é muito sim, legal. Sim. É muito legal. Você ter só planta. Sim. É difícil? Eu acho que é mais difícil que o marinho, inclusive. O aquário de água plantada, de aquário plantado, eu acho que é difícil, um aquário realmente. mais complicado aí do que o marinho. Mas eu acho que é muito abrangente. As perguntas que a gente conversou foi um bate-papo bem global, né, do que a gente pode ter hoje. Mas acho que não, Marcão. Acho que é isso. Acho que todas as perguntas foram feitas. Agora, deixa eu retomar uma pergunta que você acha que faz diferença a pessoa ter um sisteminha, como pensando aí no seu na sua hidroponia, na parte de... Você acha que tem uma diferença no cuidar do sistema aí? Você fala em relação dentro do GAC? Tem um aprendizado? Exatamente. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Porque a gente faz as coisas no GAC, em qualquer situação, né, a gente faz as coisas meio no automático. Quando você tem um outro tipo de olhar, você começa, eu acho, né, que começa a prestar atenção de uma outra forma. O oxigênio dissolvido, a dureza, a alcalinidade. Quando eu estava acompanhando uma aula, né, de atenuação natural monitorada, por exemplo, e a pessoa falou que um dos parâmetros que tem que avaliar se está ocorrendo atenuação natural é a alcalinidade. Eu, por já estar no aquarismo, saber do que se trata, saber como é que mede, como é que você faz o testezinho lá, eu pude ajudar as pessoas ali a interpretar o que elas estavam querendo fazer. Uma outra coisa é bombas. A gente coloca, antigamente, os filtros era assim, você colocava uma pedra porosa no filtro e esse ar jogava a água para cima. Como é que o ar joga a água para cima, né? Esse arraste, que é o que a gente fala na remediação, quando está fazendo um MPE com uma coluna, né, não saturada muito grande. Então, acho que sim, tem bastante interface ali e a gente acaba aprendendo mais porque você está olhando a coisa de outra forma. Eu acho que ajuda. Legal, ajuda. A salinidade, por exemplo, a densidade, né? Você tem um densímetro aí, né, para o aquário marinho. Sim. E aí você está trabalhando aqui no GAC, você está falando de NEPL, NEPL e tal, e daí você tem o densímetro que está medindo lá 1023, mas o que é esse 1023? E por que tem que ser o 1023? Então você vai começando a ver as coisas de outro jeito, acho legal. É sempre bom, exatamente, é bom mesmo.
Bom, então, Rodrigo, é isso aí, né? Então eu me coloco à disposição como ex-aquarista ou como mais ou menos aquarista, você também, né? Qualquer um aí que Claro, esteja nos quem quiser ouvindo. vir bater papo, isso daí dá pano pra manga, né? Vixe, muito, A muito. gente tem bastante papo para bater sobre isso. Para terminar, você tem alguma história aí meio maluca? Por exemplo, eu tenho uma que lá no começo eu era criança, o meu irmão também, né? A gente foi numa loja com meu pai e vimos uns camarõezinhos na época, não, pitu, não é esse neocaridino, não, pitu mesmo, você deve ter uns 10 centímetros. Pô, que legal isso aí, daí vamos comprar, né? A gente tinha um aquário de uns 30 litros, me dá uns 3, o cara, não, ó, você paga 3, mas leva 10. Ah, beleza. Nossa. Meu amigo, no dia seguinte tinha pitu em todo lugar, na cozinha, no quarto, eles sobem do quarto, comeram todos os peixes, então, aquelas tombos que a gente leva, né, por não saber. Exatamente. Marcão, eu não tenho uma história que aconteceu comigo, mas eu ouvi de um conhecido meu, quando eu falei da água salgada, né? De pegar a água salgada, tem gente que faz a coleta em praia. Não pode ser na praia lá, você vai um pouco mais profundo e pega uma água um pouco mais limpa. E calhou de vir com ovo, eu acho que veio com alguma coisa de água viva. Nossa, não era meu ovo. Deus do céu. E infestou o aquário dele com uma praga. Meu Deus do céu. Acontece muito isso com planária. Sim, É uma coisa que já não tive tem no aquário. problema de ter no aquário, mas o que ela mata coral. Ela não vai fazer o seu aquário morrer. Seu aquário não vai ficar ruim. Então, mas pode vir planária. Então, isso acontece. Isso é uma coisa que acontece de fazer essas coletas. Eu acho que é uma... Por isso que acho que é o meu receio aí de... Mas acho que história... Não, mas essa já é boa bastante, pô. Isso acontece. Água viva pro aquário, pelo amor de Deus. Não, beleza, então, Rodrigo, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela força. Nos vemos lá no dia 1º de setembro, às 9h30 da manhã, na sua apresentação do trabalho lá. Com certeza, Marcão. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela conversa. Como a gente sempre fala, é uma conversa mesmo, é um bate-papo. A gente fica aqui, o episódio às vezes tem meia hora, 40 minutos, mas a gente fica um tempão aqui batendo um papo, que é super legal. É legal a gente ter esse tipo de conversa que não é só de trabalho. É legal você fazer a correlação com o trabalho. E é legal saber que tem gente que gosta do mesmo hobby que você, das mesmas coisas que você. E é sempre legal trocar informação. Eu sou adepto à troca de informações de todas as maneiras aí. Técnicas, quem me conhece sabe que eu falo bastante, sou falante, e eu gosto mesmo de conversar sobre tudo. Então, tá falando de aquarismo? Vamos falar de aquarismo. Tá falando de trabalho? Vamos falar de trabalho. Eu gosto disso. Eu acho que vale a pena. O pessoal tem que ter tem que ter uma visão do... Cada um é uma pessoa, né? Todo mundo tem a sua particularidade, cada um tem um tipo de gosto diferente, e beleza. Sim, e exato, beleza, exato. E é ótimo isso. E é ótimo que seja assim. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado do episódio. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Como vocês ouviram no episódio, o Rodrigo, junto com o Alain Humberto e com a Jéssica Toni, iriam apresentar o trabalho deles na conferência. Isso efetivamente acabou acontecendo e, é claro, foi um tremendo sucesso. Então, parabéns ao grupo pelo trabalho, parabéns ao grupo pela apresentação. E aqui nesse episódio eu fiquei muito contente em falar com esse grande amigo aí sobre diversos assuntos. E como vocês viram, ele é um cara muito inquieto, né, que gosta muito de aprender. E também gosta de ensinar e gosta de compartilhar os conhecimentos com todo mundo. Eu mesmo aprendi e pesquisei nesse episódio, né, sobre o Kokedan e o Wabikusa. E eu gostei pra caramba. Kokedan é com K, tá? K-O-K-E, né, Kokedan, tudo junto. E Wabikusa é separado, W-A-B-I, Wabi, K-U-S-A, Kusa, Wabikusa. Bom, eu gostei das duas coisas, são muito legais. Eu vou tentar fazer aqui. Já os trabalhos em couro, as velas e a caligrafia que ele também faz, eu não tenho a habilidade necessária, eu vou deixar para ele. Bom, enfim, as dicas sobre o aquarismo que ele deu foram muito legais. Quem tiver mais dúvidas e quiser falar a respeito, é só me procurar ou procurar o próprio Rodrigo, que, como todo aquarista que se preze, né, nós teremos um grande prazer em conversar. Então é isso, Rodrigo. Cuide bem do seu casal de peixes palhaço, cuide bem da sua ranzinha e muito obrigado por esse compartilhamento aqui conosco.
Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECD Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.